Ruth Calhau, sou naturopata, hipnoterapeuta e terapeuta holística e hoje estou aqui para vos falar de 3 assuntos com conhecimento de causa. Portanto, vou falar sobre a depressão, a ansiedade e os ataques de pânico. A ansiedade é um bocadinho aquilo que eu estou a sentir agora, neste momento. Há vários tipos de ansiedade. Vou dar o exemplo deste momento agora, presente, na primeira pessoa. Portanto, muitas vezes nós ficamos ansiosos com algumas coisas que não são más, são boas até, mas que nos tiram da nossa zona de conforto. E podemos sentir coisas como calafrios, suores nas mãos, batimentos cardíacos mais acelerados. É algo que nos dá uma consciência daquilo que é o nosso momento presente e do que é que está a acontecer exatamente agora e que nos está, de certa forma, a puxar para este momento. E depois é muito importante nós, como ser humano, perceber que tipos de ansiedade é que nós temos. Pode ser uma ansiedade pontual, como é este caso, como pode ser uma ansiedade generalizada causada por excesso de stress mental, nomeadamente por excesso de pensamento em relação ao futuro. São vários os fatores também que nos podem causar ansiedade, como um trabalho, um relacionamento, o trânsito, por estarmos ali parados e não termos controle sobre, não podemos sair dali, por exemplo, que também pode originar um ataque de pânico. São tudo problemáticas que vêm primeiro do sentir e da mente e depois vai atingir o nosso corpo. É importante também termos noção do que é uma ansiedade de personalidade, que é o meu caso. Pronto, eu vou dar o meu exemplo, que é muito mais prático de demonstrar para fora o que é isto. Eu desde muito nova, desde sempre, que me conheço como ansiosa, uma pessoa ansiosa. Claro que já aprendi imensas técnicas que me ajudam a manter um bocadinho a calma. No entanto, o ser humano tem uma coisa que se chama autossabotagem, que depois tira-nos o tapete dos pés e nós catrapumbas. Eu lembro-me quando era muito... tinha 4, 5 anos, lembro-me de ser uma pessoa extremamente impulsiva. Toda a minha vida foi um bocado impulsiva, só que em áreas diferentes, foi-se manifestando em áreas diferentes. E isso tem muito a ver também com a ansiedade. Ou seja, nós ficamos tão ansiosos para que alguma coisa se manifeste na nossa vida, queremos tanto algo, que aquilo vai nos causar desconforto. Agora, como é que nós podemos melhorar isto? Não é? É a questão, como é que nós podemos melhorar isto e aprender a viver com isto? A meditação faz milagres, que é mesmo assim, a meditação faz milagres. Vai nos ajudar a trazer uma calma, uma paz de espírito que nós desconhecíamos. Não deixamos de ser pessoas ansiosas, aprendemos a viver com essa ansiedade. E há momentos da nossa vida em que nós percebemos que somos fortes, e que algo que nos está a causar esse desconforto, nós temos a força para combater. Mas também devemos ter amor próprio para perceber quando é que não temos que fazer força para que algo aconteça, porque vai acontecer inatamente. Isto, de certa forma, é uma ansiedade por personalidade, não é? É uma pessoa perceber que é assim. Pronto, não estou ansiosa pontualmente, eu sou assim. Depois, claro que existe alguns pontos que se manifesta com maior intensidade. Como, por exemplo, fazer um exame para passar num código ou para ter a carta de condução, não é? Há imensas pessoas que ficam super nervosas com essas situações, ter uma entrevista para um emprego novo, ter um exame na faculdade. Alguns assuntos que podem realmente trazer essa ansiedade. Porquê? Nós ainda não estamos lá, não é? Nós ainda não estamos a fazer aquilo, mas temos tanto receio que aquilo corra mal, que já estamos... E depois já estamos a pensar no problema. Quer dizer, o foco está a ser o problema, não é? E devemos focar, sim, no positivo e acreditar nas nossas capacidades, ok? Portanto, falei na meditação como um benefício para acalmar a mente, o coração, ajuda-nos a pacificar, a dar-nos mais paz interior, mas não só, há imensas técnicas que nós podemos utilizar. Claro que depois, se eu for mais para a vertente de medicina natural, tenho
um vasto leque de plantas que posso dizer que são boas para a ansiedade, como a valeriana, a passiflora, que começam já a ser bastante conhecidas no mercado, a flor de laranjeira. O chá de lavanda é algo que eu aconselho a muitos pacientes e também o faço. Quando estamos mais ansiosos, é bom às vezes, se tivermos tempo ou se pudermos andar com um termo, com um chazinho, para cada chávena basta pôr uma colherzinha de café, portanto uma colher pequenina, com a planta da lavanda, com a flor, e vai-nos ajudar a acalmar bastante, mas assim, bastante. Se for à noite então, depois também tem a ver com a nossa linha de pensamento, portanto, o facto de nós mudarmos a nossa atitude perante determinadas coisas também nos vai ajudar bastante, e aí depois podia aprofundar aqui de várias formas, mas acho que não vou entrar por aí. Vou passar para a depressão, ok? Portanto, quem olha para a minha cara nunca vai imaginar, acho eu, que já tive 3 depressões, não é? E foi na minha adolescência. Raramente eu falo, portanto, daquilo que eu já passei, mas cada vez mais me apercebo que é isso que me aproxima das pessoas e faz todo o sentido. Portanto, vou conseguir ajudar melhor quem tem problemas parecidos com aqueles que eu já tive ou que se mantêm, mas de uma forma mais tranquila. A depressão não é nada mais, nada menos que uma tristeza profunda. É só isto, uma tristeza profunda, seja por um luto, seja porque algo na vida, seja o que for, que nós gostávamos muito, queríamos muito aquilo e se desmoronou, nós podemos ficar mesmo muito em baixo. O que é que se deve fazer perante estas situações? Eu venci as minhas depressões sozinha, não é? Tinha lá o médico que dizia para eu tomar isto e aquilo, mas eu borrifava para aquilo e pensava que a minha força de vontade, e continuo a pensar assim, que a nossa força de vontade é a nossa maior ferramenta. E então, quando nós estamos mesmo muito tristes, é super, mas super importante nós permitirmos deitar essa tristeza cá para fora. Que saia ao choro, que saia aos gritos, que saia o que tiver que sair. Permitir que essa tristeza saia cá para fora. Mas, atenção, durante uns dias. Não é durante uns meses, não é durante uns anos, não é nada disso. E a patologia de depressão é diagnosticada justamente pelo longo prazo dessa tristeza profunda. Nós devemos aprender, sim, a relativizar cada momento de tristeza na nossa vida e aprender a transmutar essa tristeza para a alegria. Como é que nós fazemos isso? Mudança de pensamento, do negativo para o positivo. Se nós estivermos sempre focados numa situação que foi menos boa na nossa vida e olharmos sempre porque aquilo não devia ter acontecido, porque foram maus para mim, porque uma pessoa não sai da cepa torta, não é? Está ali a moer, não sai dali. Que vai cada vez mais fundo. É como se nós estivéssemos a mergulhar num poço cada vez mais fundo. E ninguém quer isso. Então, como é que se faz para nós sairmos disso? Devemos permitir sim que o sofrimento saia, procurar ajuda quando sentimos que já está a sair fora da nossa capacidade mental e física e transmutar essencialmente o negativo para o positivo. Ver as coisas como uma aprendizagem, como uma lição na vida, como se nós estivéssemos na escola. Temos primeiro, segundo, terceiro, quarta classe, não é? Por aí adiante, e estamos sempre a aprender coisas novas, a integrar coisas novas. Depois vamos esquecendo de algumas pelo caminho e quando mais à frente precisamos delas, vamos ter que nos recordar. Então é importante fazer esta ginástica mental também, para não estarmos constantemente a cair nos mesmos erros, principalmente no mesmo tipo de sofrimento. Porque o que o universo faz connosco é, ok, tu tiveste aqui uma lição para aprender, normalmente a gente aprende por sofrimento, não venham cá com coisas, é através do sofrimento que nós aprendemos, porque vamos lá abaixo, mas depois, quando voltamos cá ao de cima, com mais luz, irradiar mais paz, mais amor, tudo aquilo que nós queremos foi transformado, não é? Trouxemos a nossa capacidade positiva cá para cima. Coisinhas para trazer cá para cima essa alegria. Vou dar o exemplo de algo que nós em naturopatia brincamos um bocadinho e dizemos que é o comprimido para a tristeza, que é o 5-HTP. Já alguns devem ter ouvido falar, que vai ajudar a aumentar os níveis de serotonina, ocitocina e dopamina.
que são de certa forma as hormonas que estão em rubro quando nós estamos bem dispostos, não é? Quando nós damos um abraço, quando nós beijamos, portanto, quando há aquele êxtase, não é? Mas atenção, estou a dar apenas um exemplo, não quer dizer que esta seja a melhor opção para toda a gente, não é? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso e tem que se ver com maior precisão estas coisas. Agora, vou passar para os ataques de pânico. Os ataques de pânico é algo que eu conheço mesmo muito bem. Muito bem, melhor do que o que eu queria, mas pronto. Há muitos anos atrás eu tive situações de ataques de pânico que se manifestavam mais com claustrofobia, que depois davam um ataque de pânico, ok? E tudo isto tem uma razão de ser, ok? E nós devemos sempre perceber a nível mental e emocional o que é que há a trabalhar em nós, porque é que se está a manifestar no nosso corpo assim, ok? Isso é muito importante. E aquilo que para mim foi a causa, outra pessoa pode ter o mesmo sintoma e a causa ser totalmente diferente. E aliás, o facto de eu estar a falar de ansiedade, depressão e ataques de pânico, falar estas três juntas, tem uma grande razão, que é a incompreensão de quem está de fora. Normalmente são coisas que quem está de fora não percebe, ou finge que não percebe, ou não quer perceber e não sabe lidar com a situação, porque estás com uma depressão, isso não é nada. Ansiedade, o que é isso? Não é nada. Vai trabalhar, malandro. Isso não é nada. E os ataques de pânico é a mesma coisa, quer dizer, uma pessoa não sabe o que é que há de fazer, mas quem está na pele, quem está a sentir, é realmente uma coisa, nós parece que vamos morrer, não é? Eu lembro-me que os primeiros ataques de pânico que tive foi há relativamente 7 anos atrás, aliás, foi uma temporada e depois deixou de existir, há 7 anos que eu não tinha, até há umas semanas atrás, não é? E é engraçado que os sintomas manifestaram-se completamente diferentes. Eu acho que é importante também trespassar isso. Antigamente, eu sentia primeiro uma falta de ar e o coração a bater a 1000. Pronto, e parece que ia morrer, ia cair para lá e toca a andar. E depois, com o tempo, fui percebendo que eram ataques de pânico e realmente foram sucessivos durante algum tempo. E então, qual é que é a resposta? É levar a pessoa para o hospital. Leva-se a pessoa para o hospital, dá-se uns drunfos. E a médica, quando a gente chega lá, diz que aquilo é da cuca. É verdade, é mesmo da cabeça, é da nossa cabeça. São coisas devido a uma ansiedade excessiva. Aqui não tem a ver com a tristeza profunda. Poderá ter ali algumas nuances, não é? Mas tem mais a ver com uma ansiedade excessiva, uma preocupação excessiva com o futuro, um pensamento excessivo acerca disso. Portanto, o querer concretizar algo que não está a acontecer e nós estarmos a fazer pressão para que aquilo aconteça e nunca mais acontece, não é? E pode causar esses ataques de pânico ou desconforto em algum sítio, não é? Como pode dar nos elevadores, que é similar à claustrofobia, não é? Está tudo interligado, tem mesmo a ver com a forma com que nós estamos a pensar, o sufoco que nós sentimos na nossa vida, e é bom nós pensarmos no que é que nós nos estamos a sentir presos ou no que é que estamos a ser impacientes e a querer avançar demais e conseguir então acalmar e vamos deixar a vida fluir, não é? Há tempo para tudo. E se não houver, pronto, é porque não era para acontecer. Aprender a aceitar esses momentos, não é? Esta vida não é fácil para ninguém. E quem é terapeuta poderá confirmar o que eu vou dizer agora. Mas nós não somos ETs, as pessoas que estão do outro lado e que não têm tanto conhecimento a nível de terapias pensam que nós somos os supra-sumos e que está sempre tudo bem. Não, isso é bullshit. Se normalmente nós temos autossabotagem, quem tem um pouco mais de conhecimento sobre as coisas está constantemente em autocrítica, em autoanálise e muitas das vezes pensamos que sabemos o que é que está a acontecer. Só que o que acontece é que o nosso corpo fala connosco e vai-nos demonstrar o que é que não está bem. Então, se o corpo não está bem, o que é que está a passar aqui que tu ainda não entendeste? E é bonito ter humildade e procurar outro colega e ajuda-me porque eu não estou a perceber o que é que está a passar comigo e ter maior clareza, então, dessa questão e poder, então, aceitar a ajuda de outro colega. Os ataques de pânico que eu tive há coisa de... Portanto, eu não tenho ataques de pânico há 2 semanas. Tive 2 graves. Deram-se de uma forma... Eu vou mesmo explicar o que é que aconteceu comigo, porque eu tenho a certeza que há imensa gente que vai
que vai ressoar esta mensagem, não é? Há algo que me estava a causar imensa ansiedade na minha vida, ao ponto de deixar o meu corpo ir ao extremo, ao ataque de pânico, não é? Que tem a ver com relacionamentos, ok? A ansiedade, portanto eu tenho 31 anos e sempre tive relações sérias, no meu ponto de vista, mas sempre fui traída, agredida e por aí afora. E então é muito complicado nós vivermos com estas coisas quando nós temos princípios incutidos em nós, crenças, desde muito novos e que temos um ideal de vida para nós, não é? Então há uma parte da nossa vida que nós devemos também aprender a largar tudo e entregar-nos ao fluir da vida, ao fluir natural da vida e largar as crenças limitadoras. Porquê? Porquê é que eu digo limitadoras? Porque o ser humano tem um pouco o pensamento que para ser feliz precisa de alguém, mas nós para sermos felizes precisamos só de nós próprios. Precisamos de nos reencontrar com a nossa essência, precisamos de ser nós próprios. E é por isso que cada vez mais eu coloco-me na pele daquilo que eu digo aos outros para fazerem também. Porque não seria de todo correto eu dizer a um paciente meu: sê tu mesmo, acredita em ti, faz o que te apetece, aceita-te. Mesmo às vezes coisas que possam, aos olhos dos outros, parecer menos certas. Mas tu és tu, eu sou eu. Então vamos nos aceitar como somos, não é? Eu até posso dar aqui um exemplozinho do que é que eu fiz ontem. Foi um exercício de aceitação de mim própria. Eu estou todos os dias a tentar dar mais um passinho para a minha autorrealização. Ontem fui correr. Correr é uma forma que eu tenho de libertar a raiva, de libertar as minhas toxinas. Em tempos na minha vida, devido a uma depressão, a uma ansiedade, etc., eu reagia à raiva com vícios, que um dia mais tarde falarei sobre isso. Hoje não. Hoje em dia eu consigo responder com algo positivo, então eu vou correr. E fui correr pelo Pardão de Cascais e quando voltei, quando estava quase a chegar à zona onde eu tinha o carro estacionado, eu pensei: bolas, está tanto calor, apetece-me tanto ir à água, e agora, e tatatá, e não trouxe biquíni, pronto, começa a mente a chatear, não é? Depois pensei assim: fogo, quer lá saber? Vou mandar um mergulho. E fiquei de cuecas e sutiã. E fui mandar um mergulho. Não tem mal nenhum. Zero de maldade nisso, ok? E eu acho que é importante, eu sou assim um bocado doida da cabeça, não é? Mas acho que é importante. É um exemplo de coragem de uma pessoa mostrar aquilo que é a ela mesma. Porque realmente não estava assim tanta gente na praia. E as pessoas iam passando, não havia, pronto, parecia um biquíni. Se calhar se fosse assim tão arrojado, não tinha feito, não é? Mas pronto, passava por despercebido. Ok, então vou mandar um mergulho. E soube-me pela vida, não é? Tirar aquela carga, encostar-me depois a uma parede, pedra, receber aquele sol, enraizar-me, proteger-me e contente para a minha vida. E isto para vos dizer o quê? Que nós devemos respeitar aquilo que nós somos e aprender a ser felizes sozinhos. E que os ataques de pânico derivaram muito de querer a felicidade num relacionamento, numa família constituída, portanto ter o meu marido, ter os meus filhos, etc. E o primeiro ataque de pânico que me deu há umas semanas atrás foi interessante porque eu estava na casa de uma amiga minha e eu estava com ela a falar com a menina fazia 2 meses e pronto, estávamos ali na brincadeira, de repente chega o marido dela. E quando chega o marido dela, eu estava sentada, começo a sentir-me tonta, de visão turva, e eu, isto é uma quebra de tensão. Tenho que ir comer, que estou a ficar com uma quebra de tensão. Fui comer e aquilo não passava. E também não me fazia muito sentido, porque não estava assim há muito tempo sem comer. E aquilo não me passava, eu não quis preocupar a minha amiga e fui para casa. Quando cheguei a casa, aquilo não passava, estava com muitas palpitações, o braço esquerdo a começar-me a doer, não conseguia parar de tremer das mãos, dos joelhos, dos pés, estava completamente a entrar em pânico. O que é isto? Eu estava a pensar que ia me dar um AVC. Era só o que me vinha à cabeça. De maneira que depois tive que pedir à minha rica mãezinha para me levar para o hospital
e tive que tomar um diazepam. Às vezes também é necessário para a gente descer à terra, não é? O que é raro é tomar químicos, mas às vezes é necessário, também é bom nós termos esse feedback. Às vezes é necessário, malta. Podemos evitá-los ao máximo, mas às vezes tem que ser. E depois a médica disse o que eu já sabia, que era da cuca, da cabeça, não é? O que é que se andava a passar aqui na minha cabeça? E eu automaticamente percebi que tinha a ver com aquela situação da família, não é? Porque chegou o marido, uau, está aqui tudo reunido aquilo que eu queria para mim. E isto não é inveja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver mesmo com o impacto de tu estares com alguém que tu gostas muito e veres tudo a realizar-se, porque aquela pessoa nunca sonhou que isso iria realizar-se e tu que andavas a fazer tudo para que aquilo se realizasse, não se estava a manifestar. Mas lá está, porque estava a fazer para que isso acontecesse, estava a fazer forcing. E tudo aquilo que tem a ver com o amor não é para ser forçado. Sente-se. Sente-se. Não é para ser forçado, não é para ser controlado. Nada. E resolvi então ir a um retiro. Fui para um retiro para ver se aquilo melhorava. Mas na segunda noite que eu estava lá, deu-me um extra ataque de pânico, não é? Onde eu acordei às 4 da manhã, com falta de ar e outra vez muito nublado, tudo o resto, não é? Isto para dizer o quê? Que realmente pode-se manifestar, este segundo já veio com a falta de ar, que era igual aos primeiros, de há uns anos atrás, portanto a coisa já melhorou, não é? Isto na minha linha de pensamento já melhorou, porque está a voltar os sintomas de há anos atrás, então a coisa está a regredir, não é? Está a regredir, agora tenho que tratar desde lá do fundo outra vez. Não me posso esquecer que tenho que ir tratar desde lá do fundo. E aquilo foi muito complicado, porque realmente estava a cerca de 2 horas do hospital mais próximo. Uma pessoa saber isso já causa mais desconforto. E vou partilhar convosco algo que numa sessão com outra colega, ela me ensinou a mim. Essa minha colega fez-me a seguinte questão. Quando estás a ter um ataque de pânico, o que é que te acontece? Já alguém morreu de ataque de pânico? Pronto, e são questões realmente que, não, uma pessoa não... É uma descarga de adrenalina no nosso corpo, uma descarga emocional, que depois pode se manifestar com diarreias, com vómitos, os tremores, tudo, não é? A parte mais espiritual, se calhar há quem diga que se calhar um espírito está a sair de si. É importante nós percebermos o que é que está a acontecer com o nosso corpo, o que é que está a acontecer com a nossa mente e termos vontade de trabalhar essas coisas. E tudo melhora na nossa vida quando nós mudamos a nossa atitude. A resposta para qualquer uma destas patologias, ou sintomatologias, ou todas as outras, que eu não falei que existem, a resposta está sempre na mudança do nosso pensamento. É transmutar o negativo para o positivo, ver as coisas como uma aprendizagem e continuar a querer ser melhor e aceitar que nós fazemos exatamente aquilo que sabemos a cada dia, dando o nosso melhor a cada dia, não é? Porque se eu gosto de mim e se tenho esta informação, então eu vou colocar em prática esta informação, não é? Amanhã já posso ter outra informação, tenho mais informação, então vou fazer mais qualquer coisinha por mim, não é? É justamente isso, fazermos qualquer coisa por nós, que é muita coisa, mas que pode ser pequenas coisas no nosso cotidiano, nós melhorarmos, que vai automaticamente ajudar-nos a equilibrar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito.